pessoal, tudo certinho com vocês? Eu sou o professor Otávio Pretzek e na aulinha de hoje de Física Nuclear nós vamos falar sobre energia de ligação. O que é energia de ligação? Energia de ligação a gente vai representar por essa letrinha E, subscrito L, né? Então, uma energia de ligação de um determinado núcleo qualquer, A, com número atômico Z, número de massa A, a gente pode escrever assim, L, entre parênteses, né? O símbolo do núcleo, o número atômico e o número de massa. Ou dá para escrever usando a notação de vírgula também, né? Energia de ligação, número atômico e número de massa. Beleza. Mas o que significa essa energia de ligação? Bom, o significado físico da energia de ligação é a energia mínima necessária que precisa ser adicionada ao núcleo para separá-lo em dois núcleos, né? Então, assim, essa energia de ligação ela pode ser considerada como uma medida da energia interna total do núcleo, devido em parte à força forte entre os núcleos, em parte à força de Coulomb entre os núcleos e, em parte, à energia cinética entre os núcleos, relativa ao centro de massa do núcleo. Belezinha? Então, basicamente assim, energia de ligação é energia para manter aquele núcleo coeso, né? Para ele não se separar em 2, 3, 4, 5 núcleos. Beleza? E como é que a gente pode ilustrar isso? Bom, então vamos considerar um átomo de hidrogênio, porque é o mais fácil, né? Vamos pegar um hidrogênio pesado, ou seja, um deutério, né? Esse átomo de hidrogênio pesado, ele consiste em um próton e um nêutron. Esses dois, eles estão ligados pela força forte, né? Aí o que a gente vai fazer? Nós vamos calcular a energia necessária para separá-los em dois núcleos, né? Ou seja, a energia que está ligando eles, a energia necessária para separar eles. Beleza? Bom, então bora lá. O que a gente pode fazer? Dá para começar em termos da conservação de energia. Então, pela conservação de energia, nós temos a energia de ligação desse deutério, a massa do deutério, e aí o que a gente fez? A gente multiplicou essa massa por C quadrado, para ficar em termos de energia. Então, a gente tem a massa em repouso do deutério, né? Então, tem a energia de ligação, a massa do deutério. Isso é igual a massa do núcleo, também multiplicado por C quadrado, para ter a massa do nêutron, perdão, né? Multiplicado por C quadrado, para ser a massa de repouso, e a massa do próton, vezes C quadrado também, para a gente ter a massa de repouso. Ou seja, para estar todo mundo em termos de energia, né? Beleza. Aí o que a gente pode fazer? Dá para adicionar o equivalente à massa de um elétron na equação anterior. Para quê? Então, ó, vamos adicionar a massa de um elétron na equação anterior. Então, peguei o meu elétron, massa do elétron, C quadrado, massa do elétron, C quadrado. Adicionei dos dois lados da igualdade, ou seja, a igualdade foi mantida, né? Para que a gente fez isso? Olha só. Aqui é a minha massa do elétron, aqui é a minha massa do elétron. Aí, eu posso colocar o termo C quadrado em evidência aqui. Aí eu vou ficar com energia de ligação, mais, abre parênteses, massa do deutério, mais massa do elétron aqui. No outro lado da igualdade, eu vou colocar o C quadrado em evidência, mas eu vou colocar em evidência só o próton
e a massa do elétron. Então, eu vou ter aqui, ó, o C quadrado, massa do próton e massa do elétron. Por que que eu fiz isso? Olha só. Porque massa do deutério mais a massa do elétron, eu posso escrever desse jeito aqui, ó. Massa do hidrogênio pesado, né? Do deutério. E do outro lado, quando eu tenho a massa do próton mais a massa do elétron, eu posso escrever isso como sendo a massa do hidrogênio simples. Beleza? Então, ó, deixei aqui embaixo anotadinho pra gente, né? Isso aqui é a massa atômica do hidrogênio pesado. E isso daqui é a massa atômica do hidrogênio simples. Beleza? Aí o que a gente pode fazer? Bom, nosso objetivo é encontrar a energia de ligação. Energia de ligação é esse termo, é ele aqui, do hidrogênio pesado. Então, eu vou isolar ele nessa equação. Fazendo isso, eu fico com a energia de ligação do hidrogênio pesado, do deutério, né? Só vou passar esse termo para o outro lado da igualdade. Então, eu vou ficar com menos a massa atômica do hidrogênio pesado aqui. Opa. Mais a massa do núcleo, C quadrado, e massa do hidrogênio simples, C quadrado também. Belezinha? Aí o que dá para fazer? Dá para colocar o C em evidência. Então, ó, vamos deixar o C em evidência aqui, né? Ó, todos os termos aqui em cima estão em termos de C quadrado. Dá para colocar ele em evidência. E assim eu tenho a energia de ligação do hidrogênio pesado em termos de massa do hidrogênio pesado, massa de um nêutron e massa de hidrogênio simples, né? Lembrando que esse termo aqui, entre colchetes, dessa equação, ela pode ser denominado como diferença de massa. Ou seja, eu posso pegar tudo isso daqui, ó, e escrever como se fosse ΔM. Né? Aí eu posso reduzir essa equação 2 e escrevê-la assim. Energia de ligação igual a ΔM C quadrado. Beleza? Agora, uma notação importante. Essas massas atômicas aqui, que a gente tem dentro desses colchetes, elas estão expressas em unidades de massa atômica, né? Então, se eu quiser a energia de um átomo em termos de unidades de massa atômica, eu só pego esse valor que está aqui dentro do colchetes. Agora, multiplicando aqui por C quadrado, eu vou ter essa energia em megaelectronvolt. Belezinha? Como aquela transformação que a gente viu na última aula. Tranquilo? Bom, agora a gente pode fazer a conta, né? Eu consultei uma tabelinha e a gente tem aqui massa do hidrogênio pesado é 2,014102U. Massa do hidrogênio leve é 1,007825U. Massa do nêutron é 1,008665U. E o C quadrado em megaelectronvolt por U vale 935,1 megaelectronvolt dividido por unidade de massa atômica. Beleza? Então, ó, note que se a gente fizer uma análise dimensional, aqui dentro desses colchetes, nós temos tudo em unidades de massa atômica. O C quadrado, ele está dado para a gente mega electronvolt por
né? Então, se a gente não multiplicar por C quadrado, a gente tem a energia de ligação em termos de unidade de massa atômica. Se a gente multiplicar por C quadrado, a gente tem a energia de ligação em termos de megaelectronvolt, porque esse U vai cortar com esse Uzinho aqui em cima. Beleza? Bom, agora a gente pode fazer a continha, né? Fazendo essa continha, só substituir esses números lá em cima, né? A gente fica com uma energia de ligação para o átomo de hidrogênio pesado igual a 224 megaelectronvolt. Né? Aí eu consultei uma tabela e, a título de comparação, essa energia de ligação para um átomo de hidrogênio pesado de 2,224 megaelectronvolt, né? Ela é muito, muito maior do que a energia de ligação para um átomo de hidrogênio simples. Então eu tenho aqui, para um átomo de hidrogênio simples, eu consultei uma tabela e a energia é 13,6 eletronvolt. Então, note que aqui eu tenho 3,6 eletronvolt, aqui eu tenho mega eletronvolt. Então, aqui em cima, nós temos 2,234 vezes 10 a sexta eletronvolt. Né? Equivale, né? Isso equivale a mais ou menos 5 ordens de grandeza a mais do que para um hidrogênio simples. Né? Olha a diferença que um prótonzinho adicionado no hidrogênio faz com essa energia de ligação. Beleza? Bom, então bora lá. Essa equação que a gente obteve aqui, a equação 2, né, a gente fez usando para um átomo de hidrogênio pesado. Agora a gente pode generalizar ela para qualquer tipo de átomo que eu queira. Então, olha só. Posso pensar assim. Energia de ligação para um átomo qualquer. Né? Posso representar isso dos dois jeitos. Vai ser igual a o número atômico desse átomo vezes massa do próton mais o número de nêutrons vezes a massa do nêutron menos a massa desse determinado átomo. Né? Aí lembrando que se eu quiser essa energia de ligação em termos de U, eu não multiplico por C quadrado. Se eu quiser essa energia de ligação em termos de eletronvolt, eu multiplico por C quadrado. Né? Isso vai depender muito dos dados que o enunciado te der, com o exercício que você vai estar fazendo, ou a aplicação que você vai ter. Beleza? Outro jeito de escrever essa energia de ligação é em termos das massas atômicas, em vez das massas nucleares. Então, o que a gente pode fazer? Né? Em vez de usar as massas nucleares, a gente vai usar as massas atômicas. Como que a gente pode fazer isso? Olha, vou reescrever minha equação 4 aqui, igualzinho. E no lugar de massa nuclear, aqui em cima, bom, massa nuclear é o quê? Uma relação entre a massa dos elétrons e a massa dos prótons e a massa dos nêutrons. Aí o que a gente pode fazer? A gente pode pegar na nossa equação 4, somar e subtrair a massa dos elétrons aqui. Então eu fiz aqui, ó, somei o número atômico, né? A gente está pegando um átomo neutro, então o número atômico vai ser igual ao número de prótons, igual ao número de elétrons, e subtrair o mesmo valor. Então, somei e subtraí, mantive a igualdade. Aí o que eu posso fazer? Eu coloquei em evidência aqui esse termo, ó,
peguei o número de prótons, o de elétrons, né? Coloquei eles em evidência. O que mais que eu fiz? Peguei a massa nuclear, juntei aqui com o número de elétrons. E aí, o que que eu ganho fazendo isso? A gente sabe que se eu tiver o número atômico, número de prótons, mais a massa de prótons, mais a massa de elétrons, eu tenho a massa do átomo de hidrogênio. E se eu tiver a massa de um núcleo de um átomo qualquer, mais a massa de elétrons que ele tem, eu tenho a massa toda desse átomo, né? Então eu posso escrever assim. Escrevendo a equação 5, a gente tem número atômico vezes a massa do átomo de hidrogênio, o número de prótons aqui, o número de nêutrons aqui, vezes a massa do nêutron. Não mudou, esse sinal de menos continua aqui também, né? E a gente tem a massa atômica do determinado átomo que a gente está querendo trabalhar. Belezinha? Então, a gente conseguiu escrever a energia de ligação em termos das massas atômicas e das massas nucleares. Beleza? E lembrando que, né, na equação aqui de cima, de novo, a energia de ligação é fornecida em eletronvolt. Para a gente obter em unidade de massa atômica, a gente divide por C. Ou seja, ou basicamente só usa os termos dentro do colchete. Belezinha? O que mais que a gente tem aqui? Outro modo de encontrar essa energia de ligação, ela pode ser calculada por meio dos defeitos de massa dos núcleos e dos nucleídos. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, primeiro, a gente pode lembrar que massa do próton, defeito de massa do próton mais 1, ou a própria anotação, né, ΔP, de defeito de massa do próton mais 1. Para o nêutron, mesma coisa. E para a massa do núcleo, uma coisa, né? Defeito de massa do núcleo mais o número de massa dele. Aí o que a gente pode fazer? Pode substituir essas três equaçõezinhas aqui na equação 4. Qual que é a equação 4? Essa daqui. Opa. Né? Substitui aqui a massa do próton pela relação da massa com o defeito, do nêutron também e do próprio átomo também. Fazendo isso, a gente fica com essa equaçãozinha aqui. Então eu tenho o número atômico, defeito de massa do próton, mais um número de nêutrons, defeito de massa do nêutron, mais um, e o próprio defeito de massa do átomo, mais do núcleo, né? O número de massa. Beleza? Aí o que a gente pode fazer? De novo, aplica distributivo aqui. Então, Z vezes esse, N vezes esse, e o sinal de menos vezes esse, e vezes esse. Fazendo isso, a gente fica com essa equaçãozinha aqui de baixo. Aí, olha só. Nessa equação, a gente tem número atômico
número de nêutrons, menos número de massa. Aí o que a gente pode fazer? Olha, número atômico e número de nêutrons estão positivos, número de massa está negativo. A gente pode lembrar da relação entre eles, né? Número de massa é igual ao número atômico mais o número de nêutrons. Ou seja, dá para cancelar esses termos nessa equação. Esse com esse com esse. Assim, nós ficamos com uma equação para energia de ligação defeito de massa do núcleo, Z do próton para o nêutron e para o próprio elemento. Beleza? Então, aqui, ó, a gente disse que encontrar a relação entre os defeitos de massa dos núcleos e dos nucleídos. Aqui, energia de ligação com relação aos defeitos de massa dos núcleos. Agora, o que a gente vai fazer? Encontrar a relação entre os defeitos de massa a energia de ligação com os defeitos de massa dos núcleos. Para isso, a gente vai usar essa relação aqui, né? Defeito de massa do núcleo igual do próton igual defeito de massa do núcleo do próton menos massa do elétron para o elemento, mesma coisa. Belezinha? Substituindo isso naquela equação, e lembrando que para o nêutron, né, não tem menos a massa do elétron. A gente fica com nêutron igual defeito de massa para o nêutron e do nuclídeo do nêutron são iguais. Belezinha? Bom, então, substituindo isso naquela equação lá em cima, nós ficamos com número atômico, defeito de massa do nuclídeo do próton, massa do elétron, do nêutron, vezes defeito de massa do nêutron, defeito de massa do átomo, menos número atômico, vezes a massa de elétrons, né? Tudo isso multiplicado por C quadrado, para a gente ter essa energia de ligação em elétron-volt. Belezinha? De novo, aplicando a distributiva aqui, e o sinal de menos aqui e aqui, nós ficamos com número atômico, defeito de massa do próton, menos número atômico, defeito de massa do elétron, ou massa do elétron, número de nêutrons, defeito de massa dos nêutrons, defeito de massa do próprio nuclídeo do átomo, número atômico, massa do elétron. Aí o que a gente tem aqui para simplificar? Esse termo aqui pode ser cancelado com esse. E a gente tem uma energia de ligação em termos dos defeitos de massa dos nuclídeos, do próton, do nêutron e do próprio átomo. Beleza? Então, essa equação 13, ela fornece para a gente a energia de ligação em termos dos defeitos de massa dos nuclídeos. Belezinha? E aí, só para a gente praticar, eu separei um exemplo aqui. Então, eu tenho o exemplo é o seguinte: determinar a energia de ligação de uma partícula alfa, que é um átomo de hélio 4. Beleza? Então, como é que a gente escreve? Dá para usar a equaçãozinha ali em cima? Então, eu tenho hélio. Tem um 2 e um 4. Então, isso significa que esse hélio energia de ligação desse átomo de hélio, ele tem um número de atômico 2 e o número de massa 4. Né? Significa que ele vai ter 2 prótons, 2 nêutrons e
como ele está no estado fundamental, né? Está neutro, ele tem 2 elétrons também, beleza? Bom, então a energia de ligação dessa partícula alfa, do hélio 4, número atômico, vezes o defeito de massa do próton, aqui. Então aqui a gente põe nosso Z. Número de nêutrons, aqui, um N, né? Defeito de massa dessa partícula, tudo isso vezes C quadrado. O defeito de massa da partícula e do próton e do nêutron, a gente consegue encontrar naquela primeira tabelinha que está lá no material, né? Eu já deixei aqui embaixo, então eu tenho para o próton, é esse valor aqui, ó, 0,00783. Para o nêutron, é bem parecido, ó, 0,00867. E, segundo a tabelinha, o defeito de massa para a partícula alfa é 0,0260. Beleza? Fazendo essa continha, a gente fica com uma energia de ligação de 0,0304U, né? Ou 28,318 megaelectronvolt. Olha, é uma energia de ligação bem grande se a gente comparar com o átomo de hidrogênio simples que a gente viu na aula agora há pouco. Ele tinha uma energia de 3,6 eletronvolt. É bastante. E uma energia na casa de mega eletronvolt também não é nada desprezível. Se a gente está considerando um único núcleo atômico, né? Por isso que a energia nuclear forte é tão forte, né? Tem esse nome assim, é tão intensa. Belezinha? O que mais que a gente pode falar? Energia de ligação média. Energia de ligação média, a gente representa por esse Ezinho meio estilizado aí, né? E essa energia de ligação média, ela é fornecida quando a gente tem a energia de ligação dividida pelo seu número de massa. Tá? Né? Então, desse jeito, a gente tem a energia de ligação média. Então, basicamente, a gente pega a energia de ligação e divide pelo número de massa daquele átomo. Beleza? Aí, para ilustrar isso, a gente tem um gráfico aqui. Diminuir um pouquinho. Esse gráfico, ele está mostrando para a gente a energia de ligação média. Então, ele tem energia de ligação média pelo número atômico, pelo número de massa, né? Para alguns isóbaros mais estáveis, né? E o que a gente pode notar? A gente pode notar que essa energia de ligação, ela cresce mais ou menos até aqui, ó. Que segundo o texto, é na casa de uma energia de ligação de 8,8 megaelectronvolt. A partir disso, ó, e ela chega nisso em 56, que é, né, o átomo de ferro. Então, tá aqui. Aí o que a gente pode fazer? O que a gente pode notar? Que a partir desse momento, quanto a gente vai aumentando o número de massa desses átomos, essa curva, ela parece constante, ela não varia muito, né? Ela vai no máximo aqui de 8,8 para em termos de 7,8 megaelectronvolt. Então ela vai ficar toda contida nessa região, né? Então essa energia de ligação, ela vai ficar mais ou menos constante, assim, nessa região, e a gente pode tomar ela como aproximadamente 8 megaelectronvolt, beleza? Isso acontece para núcleos com número atômico maior do que 20, né? Porque em 56 ela chega no ponto máximo aqui, mas em 20 ela já está
bem por aqui, ó, né? Nessa regiãozinha aqui, beleza? Então, basicamente, quando a gente tem um átomo isóbaro estável, né? Tem que ser estável, porque senão ele decai espontaneamente, daí não tem muita lógica a gente ficar trabalhando com energia de ligação. Essa energia de ligação média desses átomos é na casa de 8 megaelectronvolts. Belezinha? Bom, então por hoje é isso. E na próxima aula a gente vai calcular as energias de separação. Beleza? Então, um abraço pessoal e até a próxima. Tchau.